novo olhar para o trabalho pode gerar um novo olhar para a vida? Ou será que um novo olhar para a vida produz um novo olhar para o trabalho? Até que ponto as empresas começam a se preocupar com o lado humano de seus funcionários, incentivando sua criatividade e investindo em atividades que lhes proporcionem mais qualidade de vida? É nesse momento que entra o coach. Para falar mais sobre esse trabalho voltado a gente e gestão, vamos conversar com Homero Reis, Master Coach palestrante, diretor da Homero Reis Consultores. Ele nos recebeu em seu escritório em Brasília, onde conversamos sobre qualidade de vida, gestão de carreira, autoconhecimento, espiritualidade e muito mais. Você nem imagina o quanto esses assuntos podem estar conectados. Aproveite o papo que começa aqui no Encontros e começa com uma pergunta. Afinal, Homero, nos explique o que é o trabalho de um coach. Na verdade, o coach ele foi uma ferramenta nascida no final do século passado com o objetivo de entender por que as pessoas são o que são, ou seja, o que torna as pessoas o que elas são, para, entendendo este processo, ser capaz de intervir ou de interferir nesse mecanismo para poder levar as pessoas a um processo de autossuperação. A pergunta básica que a gente faz nesse contexto é dizer o seguinte: por que você não dá conta de ser o que você gostaria de ser, né? Então a gente começa a entender algumas coisas. Primeiro, que as pessoas se autolimitam muito das impossibilidades que eu construo na minha vida. São impossibilidades autolimitadas, né? Eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sou capaz de fazer. O problema é que ninguém nasce com estas autolimitações, a não ser as chamadas limitações de caráter biológico, né? Ou seja, aquilo que não está previsto no meu código genético, evidentemente eu não tenho como alterar, né? Então eu tenho 1,82 m e não vou ter 1,90 m. Então esse tipo de limitação é o que a gente chama de limitação biológica. Mas fora disso, o resto é construção psicossocial. Então meteram na minha cabeça de que eu não dou conta, meteram na minha cabeça uma série de medos, meteram uma série de restrições. Não obstante o fato de que essas restrições dão uma certa garantia, uma certa segurança para a gente, elas também acabam estruturando limitações e impossibilidades extremamente malvadas e, eu diria, nefastas na construção do homem que eu quero ser. Então o coach, ele foi uma ferramenta nascida dos estudos ontológicos, ou seja, a ontologia é a parte da filosofia que estuda o ser e como esse ser se constitui. Então o coach nasceu do estudo desse ser na perspectiva de entender quais são os elementos que te limitam. E, entendendo a natureza desses elementos, ser capaz de interferir nele para gerar competências e possibilidades. Então o coach é isso. Agora, me diz uma coisa, isso aumenta à medida que as empresas começam a perceber que seus funcionários não são peças de produção, mas são seres humanos. Existe aí uma preocupação corporativa em relação à humanidade das pessoas, o que acaba inclusive influenciando na produtividade de uma empresa? Na verdade, eu diria que o coach hoje é a mais efetiva ferramenta de restauração do humanismo dentro da nossa sociedade, né? Por quê? Porque a tese que está por trás disso é o seguinte: nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Aliás, já dizia Chaplin, né? Sois homens e não máquinas, né? Então, essa coisa de restaurar a humanidade dentro dos processos corporativos, hoje tem se mostrado como a ferramenta mais efetiva na geração de equipes de alto desempenho, né? Então, o coach, ele não só estabelece essa discussão das limitações do indivíduo, potencializando o indivíduo para atingir grandes objetivos, como ele rediscute a estrutura que eu adotei na minha vida para ser quem eu sou, né? E aí nós trabalhamos com 3 grandes conceitos básicos. É uma tríade, né? Trabalha a sua identidade, portanto a questão é quem é você. Trabalha a sua tarefa, o que é que você faz, e trabalha os seus relacionamentos, como é que você estabelece essa relação com outras pessoas. Historicamente falando, as organizações antigas, elas focavam muito na tarefa, né? Então eu vou lhe contratar para fazer um trabalho, eu lhe dou um job description, né? Eu digo lá: olha, Flávio, você
tem essa tarefa, você precisa dessas habilidades, você precisa dessas competências. E você, de posse dessas habilidades e dessas competências, você saía fazendo as coisas que você tinha que fazer. O coach amplia essa visão e ele pergunta assim, primeiro, quem é você? Você está fazendo o que você está fazendo porque você quer fazer ou por falta de opção? Segundo, embora você esteja fazendo o que você está fazendo, como é que estão os seus relacionamentos? Né? Porque as minhas relações com as pessoas são relações determinantes de motivação. Né? Eu duvido que você consiga fazer as coisas, criar, desenvolver, se o ambiente está ruim, se os relacionamentos estão ruins, etc. Então, primeiro a tarefa, segundo a identidade, terceiro as relações. Essa tríade, ela fornece todo o material necessário para a gente entrar na vida da pessoa, propondo a ela uma visão um pouco mais humana, um pouco mais leve, um pouco mais efetiva, que traz qualidade de vida, superação e atingimento de objetivos que ela estabelece para si. Né? Isso que eu ia te perguntar, esse resgate de humanidade que você falou agora é algo extremamente individual, né? Você vai resgatar a humanidade de cada indivíduo. Você não pode fazer isso de uma maneira, de um olhar coletivo, num processo industrial. Né? Como é que você atinge, já que você trabalha com grandes corporações, com grandes empresas, como é que você consegue nesse processo atingir o indivíduo e puxar dele essa humanidade que às vezes vai se perdendo e se diluindo aí ao longo da vida? Eu diria a você o seguinte, existem hoje, o entendimento filosófico que nós temos hoje sobre isso é o seguinte, as sociedades, elas são organismos, né? Tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro, as sociedades são organismos. E como organismos, elas são dinâmicas. E tem todas as estruturas corporais, emocionais, linguísticas, comunicatórias, etc. Então, se você entende as organizações na perspectiva de que elas não são organizações, mas que elas são organismos, a gente começa a trabalhar na perspectiva de que a ação do indivíduo, no domínio da sua emocionalidade, do seu corpo e da sua linguagem, a ação desse indivíduo faz com que a vida organizacional também se reproduza nessa estrutura. Então a gente diz assim, você tem a vida relacional que você escolheu ter. Você diz assim, meu casamento está uma droga, né? Aí você vem com uma frase que a gente chama de declarações apaziguadoras, né? Meu casamento está uma droga. Mas todo casamento é assim. Meu trabalho é horrível. Mas todo trabalho é assim. E aí o coach começa a separar estas coisas e fazer outras perguntas. A gente diz assim, seu casamento é uma droga? Não é porque todo casamento é uma droga, é porque você não tem feito nada de diferente para que ele seja diferente. Né? O seu trabalho é uma droga porque você escolheu fazer esse trabalho sem nenhum envolvimento especial com ele ou sem nenhuma responsabilidade de trabalhar naquilo que você gosta. Né? Então, na hora que as pessoas começam a entender que elas têm a vida que escolheram ter, elas começam a perceber que a responsabilidade por gerar qualidade de vida, gerar transformação, gerar prazer e outras coisas, depende da sua escolha. Né? Então, ontologicamente falando, você constrói na sua mente o mundo que você quer ver fora dela. O exemplo disso, eu tenho uma historinha que aconteceu com meu filho, que eu conto e é muito ilustrativa disso. Meu filho um dia chegou para mim, isso já tem muitos anos, nós estávamos no almoço em casa, meu filho chegou para mim e disse assim, pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí eu disse, menino, deixa de bobagem, queira ser muito mais, vá além do que seu pai foi. Ele disse, não, pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu digo, menino, vá muito à frente. Ele diz, pai, não se preocupe, eu me contento com pouca coisa. Né? Isso virou uma piada doméstica, todo lugar que eu conto as pessoas riem, acham graça disso, etc. A pergunta que a gente faz é, por que eu achei graça disso? Né? Eu achei graça disso porque eu estou bem comigo mesmo e estava bem com ele. Agora imagine se eu tivesse brigado com ele, se a minha relação com ele estivesse ruim, ele fala uma coisa dessa e eu acho que ele está me sacaneando, que ele está me humilhando, que ele está me desqualificando, que ele está fazendo um bando de coisa. Então, como eu estou emocionalmente bem com ele, eu entendo isso como sendo uma piada e acho graça. Né? Então você começa a descobrir que a maturidade emocional das pessoas determina o modo como elas interpretam a realidade. Um outro caso, para a gente poder se divertir um pouco com isso.
Por exemplo, o caso da Branca de Neve é um caso interessantíssimo. As pessoas dão um peso para a Branca de Neve enorme, né? E eu acho que a Branca de Neve é uma coadjuvante. Quem faz a história da Branca de Neve é a madrasta. E repare só, a madrasta tem uma propriedade maravilhosa. Ela chega para o espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: não, não existe. A Branca de Neve está por lá, ela está feliz, o reino está em paz, está tudo funcionando. E ela volta ao espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Não. Branca de Neve, o reino, está todo mundo em paz. Até que um dia ela chega para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. É a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, quebra o espelho, toca terror no reino, manda matar a Branca de Neve, né? E vira essa loucura toda. Aí o coach faz uma pergunta: em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Então repare que não são as coisas, mas a interpretação que eu faço das coisas. Eu escrevi um artigo sobre isso, chamado A Saga da Branca de Neve, em que eu mudo o final da história, né? E no final da história, em vez de acontecer tudo isso, eu digo que a madrasta é uma madrasta coach. Ela fez o programa de coach, ela se tornou coach, agora ela é uma pessoa com capacidade de visão destas diferenças, e as diferenças deixam de ser ameaçadoras para serem possibilidades. E aí ela chega para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. É a Branca de Neve. Ela diz: puxa, até que enfim essa pirralha cresceu. Branca de Neve, vem para cá. Deixa eu ensinar para você como é que você gerencia o reino, para você assumir o seu posto, porque eu estou de férias nas Bahamas a partir de hoje. Que bom se todo mundo visse assim, né? Agora, me diz uma coisa, Homero, você mexe com uma condição extremamente estratificada na sociedade, as pessoas seguem um fluxo sem fazer perguntas básicas de autoconhecimento, de quem são, de por que estão ali, por que estão indo naquela direção, porque tem determinadas metas, sonhos e projetos. O que a gente faz normalmente é seguir aquele fluxo, seja o fluxo da sociedade corporativa, religiosa, da comunidade onde você vive. Tem a história da caverna de Platão, né? Quando um vai lá e questiona e vê que existe a vida fora da caverna, vai começar a questionar tudo aquilo, e esse vai correr risco. Como é que você fura essa camada? Como é que você entra, já que inclusive nas corporações existe a cultura própria também corporativa, e as pessoas vão se fechando nessas culturas próprias. No fundo, o seu trabalho está sendo em quebrar essas cascas, essas culturas, e fazer com que as pessoas se enxerguem e a partir daí se encontrem. Veja, aqui a nossa empresa, ela, desde quando ela nasceu, a empresa nasceu em 1980, o meu desafio era ser uma empresa que quebrasse os paradigmas de fato. Então a gente vive numa realidade assim: há paradigmas e eu quero quebrá-los, né? A brincadeira está muito nessa coisa. Vamos quebrar os paradigmas. Não vamos falar de quebrar paradigmas, vamos quebrar os paradigmas. Então a questão toda a gente entra numa contracultura. Então, por exemplo, existem organizações que trabalham com a gente que tem um instrumento chamado medida de clima organizacional. Então a gente pega essa medida de clima e pergunta para o gestor assim: por que o clima da sua organização não está de acordo com o que você gostaria, ou que os gestores de uma maneira geral gostariam? Porque tem um problema aqui, um problema aqui, um problema aqui. Então a gente pontua esses problemas, leva isso para um laboratório, organiza esses problemas em termos de uma estrutura de aprendizagem emocional, linguística, corporal, volta na organização e oferece isso para as pessoas. As pessoas aprendem, interagem com essa nova aprendizagem, a gente volta lá e mede e descobre que o clima melhorou, né? Então esse é um processo. O outro processo diz respeito a essa inversão de fluxo. Então, eu diria que o coach, ele vai um pouco na contracultura, né? A pergunta que a gente faz é isso mesmo? É isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Então, a pergunta agora é: que competências lhe faltam para você fazer o que você quer, né? E aí o que a gente faz é ajudar as pessoas a construir esse mecanismo. Então, do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista corporativo, quanto do ponto de vista social, existe uma forma de você aprender a ser,
diferente do que você é. Né? E esse aprender a ser diferente é que constrói o que a gente chama de estruturas ontológicas, né? Que levam a pessoa a construir futuros que não são aqueles que estão no fluxo natural das coisas. Então a gente tem, por exemplo, na empresa, pessoas que fizeram o programa de coach e descobriram que nunca gostaram de ser funcionários públicos. E aí tiveram a coragem de dizer, não, eu vou montar o meu próximo negócio. A gente tem gente que sempre quis ser funcionário público e que nunca teve coragem de ser. E fez o programa, aprendeu, aí se esforçou e se tornou. Então, a ideia não é que o coach seja uma panaceia para todos os males, né? Ou nem uma cura para todas as doenças. Mas ele é uma ferramenta de caráter cognitivo, conversacional, que leva o indivíduo a um entendimento da razão pela qual escolheu as coisas que escolheu. As pessoas têm uma grande tendência a se acomodarem, né? E esse comodismo normalmente aparece através desses comportamentos estratificados na vida, na sociedade, no trabalho, enfim. Furar esse bloqueio é um trabalho que acaba permeando toda a vida da pessoa, todos os relacionamentos, todo o olhar que ela tem em relação ao mundo, em relação a si mesma. Que caminho vocês vão usando para que isso aconteça? A ferramenta básica do coach para ele poder ser capaz de fazer isso é o que a gente chama de caminho conversacional, né? Ou seja, é conversando e entendendo a relação que existe entre o seu falar e fazer. É essa relação que vai dar o que a gente chama de senso de dignidade, né? Então, o que é a dignidade? É a capacidade que eu tenho de ser íntegro entre as coisas que eu desejo, as coisas que eu creio e as coisas que eu faço, né? O que a gente tem descoberto por aí é de que em grande parte das nossas relações ela começa a acontecer com uma perda sensível de dignidade. Ou seja, eu não sou íntegro. Eu creio numa coisa, faço outra. Eu falo uma coisa, faço outra. Eu não tenho coragem de assumir o meu erro nessas histórias todas e nem de assumir responsabilidade pelas coisas que eu quero construir na minha vida. Há um tempo atrás eu tive um aluno na universidade que estava fazendo um determinado curso. E você olha para o aluno, e era um curso assim de pouquíssima representatividade em termos sociais, né? E aí eu olhei para aquele aluno e disse, meu Deus, esse cara não tem nem cacuete disso que ele deseja ser. E aí comecei a conversar com ele, disse, me conte uma coisa, por que é que você está fazendo esse curso? Ele diz, porque Deus me chamou para fazer esse curso. Eu digo, poxa, que legal, né? Você tem uma convicção bacana de que Deus lhe chamou para fazer esse curso. Mas como é que você sabe que foi Deus? Ele diz, muito simples. Primeiro, eu orei. Segundo, eu fiz vestibular para medicina, não passei. Fiz vestibular para engenharia, não passei. Fiz vestibular para advocacia, não passei. Fiz vestibular para esse curso e passei. Então Deus me quer nesse curso. Aí eu conversei com ele dizendo o seguinte, eu falei, você já pensou que você está transferindo a sua mediocridade para Deus? Você está fazendo Deus assinar embaixo da sua mediocridade. Você não estudou o tanto que precisava, você não se esforçou o tanto que precisava, você foi reprovado nessas disciplinas todas porque não estava habilitado competentemente para ser aprovado e transforma isso numa, abre aspas, vontade de Deus, fecha aspas, né? Outra coisa, o aluno chega para você e diz assim, quando ele tira uma nota 10, né? Ele mostra para você a prova e diz, olha a nota que eu tirei, né? Aí ele tira 2, ele mostra para você e diz, olha a nota que o professor me deu, né? Quando é 10, é ele que tirou. Quando é 2, é o professor que é sacana. Mas essas transferências existem o tempo todo, né? Você falou de Deus. Deus acaba sendo um ser catalisador dessas transferências, seja pro religioso, como provavelmente esse teu aluno é, ou para os outros de maneira geral que dizem graças a Deus quando as coisas boas acontecem e Deus me sacaneou quando as coisas ruins acontecem. E não assumem para si a responsabilidade. Isso é algo que você encontra muito? E aí entra um outro domínio do estudo do coach, que é o estudo do que nós chamamos de etiologia das emoções, né?
Na etiologia das emoções existe um princípio básico, ou seja, quanto menos maturidade emocional eu tenho, mais capacidade de transferência eu construo nas coisas que eu faço. Então é muito comum pessoas transferirem responsabilidade, como essa que você está dizendo, né? Exemplo, o Brasil é um país que não tem jeito, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa dizendo: o Brasil é assim, 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 as pessoas são irresponsáveis. Eu digo: você está falando de quem? Você está falando de você ou de mim? É porque eu não sou isso que você está dizendo, né? E o Brasil é fruto nosso, né? Eu não generalizo esse processo. Nós temos o país que a nossa maturidade escolheu, né? A corrupção que está aí não é caída do céu. As pessoas escolheram, na hora de fazer escolhas, escolheram receber propinas, escolheram fazer propostas. Isso é uma escolha pessoal, isso é uma questão que está ligada ao caráter das pessoas. A pergunta é: que experiências essas pessoas tiveram ao longo da vida que facultou a elas fazer esse tipo de escolha? Então a gente tem que começar a entender o seguinte: o coach, ele trabalha no questionamento básico das nossas propostas mais elementares de vida, para a partir daí a gente declarar a responsabilidade sobre a construção daquilo que eu quero. E isso está diretamente envolvido a questões de linguagem, a questões do processo de aprendizagem no sentido mais amplo. Se a gente fosse conversar sobre isso, a gente passaria o ano inteiro, mas só para te dar um exemplo bem simples disso. A mãe vira para a filha e diz assim: minha filha, divirta-se, aproveite a vida, curta bastante, tenha uma vida divertida, aproveite a sua juventude, depois você casa. O que eu estou dizendo sobre o casamento? Né? O pai chega para o filho e diz assim, o pai chega em casa e diz: meu Deus do céu, eu não aguento segunda-feira, tenho que voltar ao trabalho, oh meu Deus do céu, queria que o mundo terminasse sempre numa sexta-feira para eu ter o final de semana. O que você está dizendo sobre o trabalho? Né? A família se reúne e o pai diz em alto e bom som: eu não gosto de ler, não, essa leitura é um negócio horrível, eu prefiro assistir televisão. E aí o garoto recebe uma bronca na escola porque não leu o dever de casa que tinha que ser feito. O que você está ensinando sobre isso, né? Na universidade, né? Eu como professor não estudo, não preparo as minhas aulas, não dou uma aula de qualidade, não apresento trabalhos impecáveis. E aí eu quero exigir do meu aluno impecabilidade, leitura, compromisso. Ou seja, eu não sou exemplo e quero que os outros sejam. Então o coach, ele coloca essa situação desnudadamente diante de cada um dos coaches, que são os clientes. E na hora que você vê a sua vida num tabuleiro, o nosso trabalho não é dizer o que é certo ou o que é errado, mesmo porque essa discussão certa ou errada não pertence às categorias analíticas do coach. Você jamais vai ver um coach dizer que isso é certo ou que isso é errado. Para nós, do ponto de vista ontológico, não existe certo ou errado, né? Existe escolha. E aí, quando você vê a sua vida colocada dentro de um tabuleiro, você vai olhar para aquilo e você vai dizer se é isso que você quer. De qualquer maneira, você está fazendo uma desconstrução. Esse acúmulo de projeções, esse acúmulo... A gente falou dos políticos, né, de Deus. E isso acontece mesmo entre pessoas, entre familiares, no mundo corporativo, no ambiente corporativo. O chefe, o empresário, ele é a figura catalisadora de um monte de mazelas que nascem ali na cultura mesmo das pessoas, dos funcionários que estão vivenciando aquilo. Então você vai desconstruindo, isso é um processo, né, que leva um tempo. E como você disse, nós não nos propomos a dizer: olha, ao desconstruir isso, coloque isso no lugar. Esse é o segundo momento que a pessoa vai ter que, a partir daquilo que ela desconstruiu, se enxergou, se encarou, entendeu, seguir adiante. É isso? É exatamente isso. Veja, diante do seu processo de desconstrução, vamos dizer assim, a gente abre a sua caixa de Pandora, né? E você olha ali que males ou que virtudes você quer
restaurar, manter, eliminar, etc. Então, na verdade, existem 4 coisas que a gente sempre discute, né? Primeiro, o que você quer eliminar da sua vida? Segundo, o que é que você quer acrescentar à sua vida? Terceiro, o que é que você quer modificar na sua vida? Né? E quarto, o que é que você quer potencializar, manter? Né? Porque às vezes eu não sei. Então, por exemplo, eu quero manter a minha capacidade de expressão, a minha alegria, mas eu quero eliminar a minha irresponsabilidade com as coisas. Né? Eu quero modificar o modo como eu me relaciono com os meus filhos. Então isso precisa ser mapeado, não mapeado racionalmente, mas mapeado em termos de conhecimento que eu tenho sobre eu mesmo. Né? Então o coach trabalha muito nisso, nessa questão da desconstrução para a formação da construção. Né? Agora, isso demora um certo tempo. Nós não temos uma varinha de condão, um plim-plim-plim que faça isso. Né? O nosso programa, por exemplo, de formação, que acontece 2 vezes por ano, é um programa que a primeira fase são 4 meses e meio, a segunda fase são 4 meses e meio, o que dá um total de 9 meses, e as pessoas perguntam por que 9 meses? Eu digo porque é uma gestação. Nós queremos incubar uma nova pessoa, essa pessoa vai se desenvolver e vai nascer. Quando ela nascer uma nova pessoa, ela vai ter o resto da vida para continuar no processo de autoaprendizagem, etc, etc, etc. Isso independente da idade, né? Mas é um processo de reconstrução mesmo, reconstrução da vida. A gente tem a mania de departamentalizar tudo. Eu melhoro a minha espiritualidade indo à igreja, eu melhoro a minha cultura estudando, eu melhoro meu dinheiro trabalhando, e a gente vai departamentalizando a vida, né? Isso, se de algum lado facilita a observação das questões diferenciadas da sua vida, por outro acaba te confundindo também na visão do todo, do ser, que acaba influenciando na espiritualidade, no trabalho e assim por diante. Essa é uma visão tua, esse trabalho integral da pessoa para que ela se enxergue, para que isso vaze em tudo que faça, é isso? O princípio do coach, na verdade, do coach ontológico, na verdade, é dizer o seguinte: você é um ser íntegro, pleno, completo e é indissociável. Entende? Então, a forma como você atua com diferentes conteúdos, mas com a mesma metodologia. Né? Eu sou o Homero. Eu atuo como Homero, como pai, como esposo, como profissional, mas eu sou o Homero. Né? Então, é essa integridade do ser que a gente quer restaurar. Agora, existem algumas compartimentalizações que a gente cria novas nomenclaturas, etc., muito mais por um efeito didático do que por um efeito existencial. Então, veja, a gente entende, por exemplo, que a questão da religiosidade e da espiritualidade são 2 coisas distintas. A religiosidade é um fenômeno sociológico, diz respeito ao modo como você declara um credo e participa desse credo numa determinada estrutura social definida, com valores, mas definida. Isso a gente chama de religiosidade. Espiritualidade é a relação ontológica que os seres têm entre si, que não tem absolutamente nada a ver com as práticas ritualísticas das religiosidades. Né? Então, por exemplo, eu posso ser um presbiteriano fervoroso e não ser espiritualista, e não ter espiritualidade. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa, mas não tenho espiritualidade. Por outro lado, eu tenho encontrado pelo mundo afora aí que eu tenho visitado, desde tribos absolutamente fora dos contextos urbanos, como o pessoal lá do fim do mundo, lá na Patagônia, etc., como pessoas de tribos amazônicas e como gente do interior do Rio Grande do Sul, etc., nesse Brasil e nesse mundo todo, pessoas que não têm acesso à religiosidade, mas que são donos de uma espiritualidade extremamente positiva. Né? Pessoas que estão conectadas consigo, com o mundo, com o outro, com o cosmos, etc. E nessa integração você descobre uma sabedoria que está muito além desses códigos sistemáticos que presumem a verdade absoluta. Né? Ou seja, aquela verdade que o sujeito diz: se você não pensa desse jeito,
Você está no inferno, você está pecando, você está... Eu confesso a você que eu já tive andando por estes caminhos e hoje eu tenho uma dificuldade enorme de entender isso, né? Eu sei o que eu creio e eu respeito o que você crê. E se alguém vai julgar isto, eu não tenho essa competência para fazê-lo, né? Então, o que a gente espera é que as pessoas, munidos das competências necessárias para interpretar o mundo, sejam suficientemente capazes de serem honestos consigo, generosos nas relações uns com os outros e capazes de entender e de restaurar a esperança no homem, na vida e na eternidade, né? É esse o grande desafio nosso. E aí você volta para a história da rainha, da Branca de Neve, que quando está tranquila, quando está pacificada, ela que passou pelo processo de coaching no teu artigo, acabou não se esquentando, não se preocupando com a história da Branca de Neve ser chamada pelo espelho de mais bonita do que ela. Quando a gente está em paz conosco, com a vida, com o mundo, a nossa espiritualidade acaba sendo até fruto ou reflexo disso. E aí tanto faz se culturalmente o outro segue ou não os meus padrões de adoração, de caminho, de cultura espiritual. É algo que nasce de dentro, brota e vaza nos seus relacionamentos, vaza na sua vida de maneira geral, inclusive no teu trabalho, né? Pois é, eu fico vendo estas coisas na perspectiva assim. Às vezes as pessoas dizem assim, existem coisas absolutamente certas e absolutamente erradas com as quais eu bato meu martelo e é por aí. Você começa a perceber que as coisas não são tão boas assim, né? Então a gente pergunta assim, quando você fala de alguma coisa ruim, a pergunta é ruim do ponto de vista de quem? Né? É ruim do ponto de vista de quem? Você vai dizer assim, olha, se você muda o personagem, o fato é o mesmo, mas a interpretação do fato faz sentido. Veja, sem querer polemizar, no dia 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? 2 aviões chocaram com as Torres Gêmeas no World Trade Center. Se você perguntar o que foi isso para os adeptos do Bush, você tem um discurso. Se você pergunta isso para os adeptos do Bin Laden, você tem um outro discurso. A pergunta é qual desses discursos é verdadeiro e qual desses discursos é falso. Você vai descobrir que a verdade ou a falsidade nesses discursos estão ligados à sua cosmovisão. A cosmovisão do Bin Laden vai dizer assim, fomos bem-sucedidos e agora eu sou um herói. Porque eu ataquei aqueles que nos prejudicam, que nos levam. Se você olha isso pelo ponto de vista da cosmovisão ocidental, americana, judaico-cristã, etc., você vai descobrir que os caras vão dizer o seguinte, não, foi um ataque terrorista e temos que abrir guerra ao terror. Eu não sei o que está certo e o que está errado. Mas eu me reservo ao direito de escolher o que eu quero crer. Ok? Então eu não vou crer de que houve um ataque terrorista simplesmente porque a mídia disse que eu devo crer nisso. E nem devo crer no Bin Laden porque ele acha que está combatendo o grande vilão da história da humanidade. Eu quero ter o direito de analisar essas situações e escolher a minha crença. Agora, a partir do momento que eu escolho a minha crença, eu quero ser capaz de morrer por ela. E veja, a história de Tiradentes, por exemplo, para a gente não ficar nessa questão internacional, vamos ficar domésticos, né? A história de Tiradentes é uma história interessante. Para ele, para nós, ele é um herói nacional, né? Ele é um herói nacional. E para Portugal? Para Portugal ele foi um traidor, né? Ele foi um traidor. Agora, por outro lado, lá em Portugal, o Tiradentes é um traidor. Então a pergunta é, o que eu escolho crer? Pela minha cosmovisão, eu defendo Tiradentes sob qualquer sentido, né? E agora sim, vamos criar uma polêmica, eu tenho a impressão que vai ser bom conversar mais sobre isso. O caso de Jesus. As pessoas no Ocidente têm a sensação de que Jesus é uma unanimidade, e não é. Eu creio, você crê, nós cremos, estamos aqui num canal evangélico, etc. Todos nós cremos nesse processo e não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que esta crença não é uma unanimidade.
Tem gente que acha que Jesus foi um megalomaníaco, que foi e quando ele morreu, de fato, existia um grupo aí de 3 ou 4, né, que entendiam que ele, mas a grande maioria dizendo, esse cara é um louco, bicho. A unanimidade faria mal à fé, assim como faz mal a qualquer tipo de pensamento ou de ideia, né? A unanimidade é burra. Pois é. E o Nelson Rodrigues, né? Pois é. Então que assim seja e que cada um se descubra, se entenda. A gente está chegando ao final, o Daniel já me avisou que a fita está quase terminando aqui do programa. Esse papo se estenderia com todo prazer, e eu sei que vai se estender, porque em breve você vai estar com a gente na VMVTV, eu sei que você vai ter o teu programa, e todos nós vamos ter o privilégio de conhecer mais o Homero, de saber mais sobre o trabalho de coach dele e a visão de vida, de mundo, de pessoas que você tem, que realmente é muito legal. Eu quero te agradecer, muito obrigado por ter nos recebido aqui, muito obrigado pelo papo, e espero que a gente tenha outras oportunidades de estender isso por muito tempo. Valeu, querido. Obrigado a todos vocês. Vamos estar juntos. E a partir de março, nós teremos um bate-papo mais intenso aqui na VMVTV. E aí eu conto com a participação de vocês, com o resultado disso. Perguntas, dúvidas, críticas, debates. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado, Flávio. Obrigado você. Eu que agradeço, viu? O encontro fica por aqui. Semana que vem tem mais aqui na VMVTV.